Isso aí, obrigada, Wilker. Gente, eu comecei o programa falando que a gente ia conversar sobre a terceira idade, né? Isso porque nós estamos na Semana do Idoso. E aí a gente vai falar, sabe sobre o quê? O Estatuto da Pessoa Idosa, que completou 20 anos nessa semana. No Brasil, existem mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E foi o Estatuto que trouxe muitos direitos para esse público, como, por exemplo, a fila preferencial e as viagens gratuitas do transporte coletivo. Sobre esse assunto, eu converso agora com a presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, Marília Viana Berzins. Bom dia, Marília, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que bom, Marília. Para a gente começar, eu vou pedir para você falar assim, qual o balanço que você faz nesses 20 anos do Estatuto do Idoso? Olha, fazendo uma análise de 20 anos, 2003 para 2023, muita coisa aconteceu. Eu acho que nós tivemos avanços, mas infelizmente o Estatuto ainda não está na sua totalidade sendo cumprido nos mais de 5.700 municípios brasileiros. Algumas coisas já foram estabelecidas, asseguradas, mas outras ainda estão por fazer. Mas nós temos que celebrar, temos que comemorar, porque 20 anos já se passaram, não é? E ficar atentos àqueles direitos que estão assegurados no Estatuto e ainda não estão sendo implantados, executados. Quais são as maiores conquistas nesses 20 anos? Olha, eu acho que você já citou, eu acho que o direito à prioridade, eu acho que esse talvez seja um dos artigos do Estatuto de maior conhecimento da população idosa, da população em geral. Então, o idoso tem prioridade, assim como outros grupos, no assento, no transporte coletivo, no embarque, enfim, nas filas de banco e etc. Eu acho que isso é muito bom. Tivemos também como conquista, né, o direito, né, que as pessoas idosas têm, por exemplo, em terem um acompanhante enquanto internadas no hospital. Isso é direito e não é obrigação. Então, a família decide se pode acompanhar o idoso. Eu acho isso muito importante. Temos também a celebrar o fato de pessoas idosas que estavam fora de uma renda, por não terem contribuído com a Previdência, terem um direito ao benefício de um salário mínimo, conquanto pessoa idosa no Brasil sejam aquelas de 60 anos e mais, esse benefício é só destinado a quem tem 65 anos e mais. O mesmo acontece com o transporte coletivo, que em inúmeras cidades brasileiras só tem direito à gratuidade quem tem 65 anos e mais. Enfim, são várias conquistas. Posso chamar a atenção também da questão da criminalização aos casos de violência contra a pessoa idosa, dos abusos. Hoje nós temos uma forma de as pessoas que cometem esses crimes serem punidos. E são 118 artigos, viu, Daiane? É muita coisa para a gente comemorar, muita coisa para celebrar, mas eu queria que os seus ouvintes, né, os seus telespectadores nessa televisão que presta um serviço muito grande no Brasil, ficassem atentas e desafiar cada pessoa idosa para ter o seu exemplar do Estatuto da Pessoa Idosa. E hoje a gente fala pessoa idosa e não mais idoso. Eu acho que isso é bem legal a gente chamar a atenção. Em 2022, mudou o nome do Estatuto, que era idoso, para pessoa idosa, entendendo que as pessoas idosas são sujeitos plenos de direito e estão protegidas por tudo o que o Estatuto nos assegura. Marília, aproveitando que você falou sobre a questão dos telespectadores, vamos pedir para eles participarem também, né? Qualquer dúvida, mandar para a gente no Instagram da TV Pai Eterno, no Facebook, porque é muito importante também. Às vezes a pessoa está em casa ali com alguma dúvida e é o momento agora da Marília responder essa dúvida para a gente, né? Marília, você mencionou a questão de aposentadoria e saiu uma pesquisa recente agora do Serasa que fala que 70% dos aposentados não concordam com o salário que ganham porque não conseguem, né, pagar as contas. A maioria das pessoas idosas ali, elas inclusive gastam mais da metade desse salário com saúde. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Olha, é um dado muito importante porque na nossa Constituição Federal a gente tem o tripé da Seguridade Social, que se compõe de 3 políticas básicas:
saúde, 2, assistência social e 3, né, que nós chamamos de previdência social. Sobre a previdência social, um dado assim que é muito preocupante no nosso Brasil desigual é que cerca de 60%, repito, 60% das pessoas que são aposentadas ganham até 2 salários mínimos. Quando a gente olha para a necessidade de um cidadão, de uma pessoa idosa, de um casal, cuja renda não passe de 2 salários mínimos, aí a gente pode olhar para o Brasil e falar assim, as pessoas idosas ganham pouco, ou a renda das pessoas idosas é insuficiente para a manutenção das suas necessidades básicas, alimentação, não é? Transporte, não porque está assegurado o direito, mas aqueles que não têm 65 anos, às vezes ainda precisam pagar o seu transporte coletivo. Alimentação, saúde, compra de medicação, enfim. O salário mínimo foi instituído com base de que ele daria conta para cobrir as necessidades de sobrevivência de uma pessoa. E quando eu olho para as pessoas idosas brasileiras, elas não ganham mais de R$ 2.500. Não é? E lembre-se que nesta fase da vida, a única renda vem da aposentadoria ou da pensão. Pensão é aquele valor que o viúvo ou a viúva recebe, claro, pós-morte do seu companheiro, da sua companheira. Então, esta é uma situação muito séria, muito grave no nosso Brasil. É verdade, pessoas idosas reclamam dessa renda e muitas vezes a outra política pública, que é a saúde, às vezes não responde satisfatoriamente para aquilo que precisa para o cidadão. Por exemplo, uma medicação. Então, ela vai ter que, às vezes, dispor daquela renda para comprar um medicamento que lhes falta. E muitas vezes, viu, Daiane, a situação é muito séria. As pessoas idosas, aposentadas, entram no, eu diria, bendito / maldito empréstimo consignado. E elas se enrolam nesses pagamentos, nesse empréstimo que é descontado na fonte, por 30 meses e às vezes renovam de novo o empréstimo. Então a situação é muito séria e nós precisamos pensar nisso e as pessoas idosas precisam estar conscientes dessas necessidades. E o governo brasileiro, o Estado brasileiro precisa rever essa política de salário mínimo, especialmente para os idosos aposentados. Marília, além dessa mudança que deveria ter, quais são as outras alterações que deveriam ter no Estatuto para beneficiar a pessoa idosa? Olha, eu acho que hoje uma discussão muito presente nós que trabalhamos com envelhecimento refere-se a uma política de cuidados. No Estatuto da Pessoa Idosa não está expresso quem cuida da pessoa idosa que precisa de cuidado. A gente diz que nossas políticas são familistas, ela só dá responsabilidade à família para cuidar. Mas o nosso Estado brasileiro deveria oferecer uma política que sustentasse as pessoas que adoecem, que perderam uma pessoa e não podem trabalhar, que não podem ajudar, aquelas filhas que são cuidadoras, mas ela também trabalha para manter a família dela e a família da mãe, da sogra, do sogro, do tio, entendeu? Então, assim, o que eu digo com esta necessidade? Uma criação de uma política que contemple os cuidados de quem precisa. E, às vezes, esse cuidado não é só de um mês. Às vezes, esse cuidado representa 5, 10, 15 anos da vida do cuidador. Então, nós precisamos, só para ilustrar essa necessidade, a gente não tem tempo de explanar, mas dizer assim, a gente precisaria do cuidador de idoso profissional ou cuidadora de idosos profissional que estivesse presente na política de saúde e de assistência social, levando cuidado, ajudando a família a cuidar daquele idoso que é doente, que é incapacitado, que tem uma limitação nas suas atividades de vida diária, a continuar nesta vida, não é? Por exemplo, fazendo uma compra, ajudando a arrumar a casa, acompanhando no médico, o dia que ele ficar internado, acompanhar no hospital. Então, nós precisamos disso. Já existe, Daiane, um decreto, não é? Agora,
muito recente, foi em maio, criando um grupo de trabalho para pensar essa política nacional de cuidado. Estamos esperando novidades e novidades boas para atender a população idosa. Olha só, então além do estatuto, tem esse grupo, tem outras áreas, outros benefícios também para o idoso, Marília? Tem muita coisa que acontece para o idoso. Por exemplo, na Política Nacional do Idoso, que foi instituída em 1994, ela foi regulamentada em 96, depois, em 2003, veio o Estatuto da Pessoa Idosa, ok? E aí estão contemplados, por exemplo, dentro das políticas, né, o Centro-Dia para Idoso. O que é esse centro-dia para o idoso? Ele se destina a atender aqueles idosos que têm uma necessidade reduzida da sua vida diária, e o idoso entra de manhã nesse centro-dia e fica até o final do dia, 18 horas, 19 horas no máximo. E ali ele recebe o acompanhamento das pessoas que são aqueles profissionais destinados a ajudá-los. Tá? Esse é o centro-dia. Está previsto, inclusive, na política de assistência social, não é? No SUA, Sistema Único de Assistência Social, que foi transportado para lá. Nós temos os NCIs, ou Núcleo de Convivência dos Idosos, das Pessoas Idosas. Muitos municípios brasileiros já têm esse atendimento que oferece à pessoa idosa atividades de recreação, de lazer, culturais, atividades de trabalho, para que eles possam estar inseridos na vida social. Isso é uma política bastante interessante que já alguns municípios têm, mas não em todo o território brasileiro. Nós também precisamos, e aqui eu vou trazer mais como necessidade que eu falei na política de cuidados, de instituições de longa permanência para pessoas idosas, que a gente chama hoje de ILPI, que substituiu aquele conceito antigo que a gente falava de asilo. Hoje a gente não fala mais asilo, a gente diz ILPI. Então, elas são insuficientes, são poucas públicas, a maioria delas é filantrópica, e nós temos hoje um crescente número de LPIs particulares. É quando o idoso não consegue mais viver em casa, por várias razões, inclusive por falta de familiar, ou pela condição de saúde dele que se agravou, por exemplo, uma demência, e mora nessas casas. Nós não temos muito. E as que temos, por exemplo, na cidade de São Paulo, de onde eu falo, a gente tem um número de cerca de 20 instituições que atendem a essas pessoas idosas, mas nós precisamos mais, não é? A gente precisa, e o estatuto que vem assegurar, uma questão de violência contra a pessoa idosa. Tanto a saúde quanto a assistência social são receptores, né, destas denúncias. Então, isso avançou, porque as pessoas antigamente, há uns anos atrás, eu diria uns 15 anos atrás, achavam que pessoas idosas não sofriam violências. As pessoas idosas sofrem, sim, violência. E quem tem que responder a isso é o serviço público, através da assistência social, que recebe, encaminha e dá resolutividade, assim como a saúde. Então, hoje no Brasil, a gente tem o Disque 100, que recebe essas denúncias, e a população tem um papel importante nesse sentido. Veja, o Estatuto do Idoso é a nossa bússola, é o nosso orientador para dizer o que o idoso precisa e como deve acontecer. E lá, logo nos capítulos nos artigos, melhor dizendo, que abrem o Estatuto do Idoso, uma coisa bem legal é que ele veio dizer que no Brasil, pessoa idosa é aquela que tem 60 anos e mais. Então, antes era 65, 60, não. No Brasil, assim como nos países em desenvolvimento, isso foi reconhecido pelas Nações Unidas, idoso é quem tem 60 anos e mais, né? E vem também trazer da nossa Constituição Federal os artigos que garantem a liberdade, a dignidade, não é? A educação, o lazer, que são os direitos humanos fundamentais. Ajudei a esclarecer tudo isso? Estou sendo objetiva, Daiane? Estou colaborando? Foi ótimo. Marília, só para concluir, de que forma o observatório contribui, então, para a vida da pessoa idosa, por favor? Então, o olhe, a gente chama assim, olhe de olhar, para você olhar para o envelhecimento como uma coisa de futuro
é o futuro do Brasil e já é o presente. O OLE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, tem a missão de disseminar, de jogar na vida social as questões da velhice, do envelhecimento, da longevidade humana, da gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano. Então, nós contribuímos na formação de profissionais, na implantação de projetos que contribuam para a melhor condição de vida da pessoa. E só para ilustrar, Daiane, eu queria que seus telespectadores aqui soubessem, se quiserem contato com a gente, também nós atuamos em todo o Brasil. A gente terminou um projeto em São Paulo chamado Educação Financeira para Pessoas Idosas. Nós treinamos, conversamos, fizemos um curso para 350 pessoas idosas, dizendo como administrar melhor o seu orçamento, que provém, como eu já disse, da aposentadoria, que vem da pensão ou de outra renda que ele tem, para ele não cair em empréstimos consignados desnecessários, para que ele possa gerenciar a vida financeira dele, porque, sem dúvida alguma, renda é um instrumento de qualidade de vida nas pessoas idosas. Ótimo, Marília, foi um prazer conversar com você. Espero que volte aqui no programa, porque contribuiu bastante, viu? Eu estou à disposição. Um abraço para as pessoas idosas que nos acompanham. Olha, celebre o fato de você ser uma pessoa idosa, porque só é idoso quem vive muito. A gente não quer morrer jovem, nem adulto, nem criança e nem adolescente. Se você é uma pessoa idosa, é porque Deus lhe deu a oportunidade de viver muito nessa terra. E nós temos que ser bênção na vida das pessoas com as quais nos relacionamos. Feliz semana, feliz Dia do Idoso, já comemorado no domingo, mas nós estamos nessa semana chamando a atenção da sociedade para este tema. Parabéns ao nosso programa e o Santo Café, que nessa manhã de terça-feira traz o assunto em pauta. Daiane, muito obrigada, sempre à disposição.